Olá, bem-vindo novamente. E hoje vamos conhecer mais um padrão de candlestick, o Three Star in the North e o Three Star in the South. Três estrelas no norte, lá no alto, três estrelas no sul, lá embaixo. Um padrão de reversão. Candlestick tem muitos padrões, né? E tem esses nomes, Three Star in the North, e a gente não precisa decorar isso, tá? O importante, quando a gente, pelo menos na minha visão, quando a gente está estudando os padrões, seja ele mais simples, como um martelo que aparece o tempo todo, ou esse aqui, não é decorar o nome não vai fazer você ganhar dinheiro, pode te ajudar no caso de uma prova, se é que vai cair esse padrão, que é pouco conhecido, mas na hora ali do trade, o importante é entender a dinâmica de formação. Tá? Isso é o mais importante, até para as variações. Entender o que forma o padrão e por que, que ele é de reversão, entender essa dinâmica é o mais importante. E aí a gente vai ver que algumas variações não vai mudar o resultado, a leitura de mercado, a leitura de força, de rejeição de região, tá? Isso é o mais importante. Mas então, vamos primeiro conhecer como está no livro. Na verdade, é até difícil de encontrar esse padrão, ele aparece pouco, até por ele ser bem específico, né, na formação, mas acontece bastante quando a gente olha ele com uma atenção não ao nome, não como ele tem que acontecer igualzinho o livro, mas sim na leitura, tá? Então, vamos lá, olha. A primeira figura, esse é um padrão de três velas. A primeira vela vai ser o pavio superior longo, é a vela, é o primeiro sinal de entrada de venda e rejeição de preço, dos preços avançarem mais. Ok? Vou fazer uma dinâmica aqui do lado, ficar mais fácil. Então, olha só. Primeiro candle, a primeira vela desse padrão. O mercado está subindo. E aí, é interessante que ele faça um candle mais longo, positivo, só que ele volta tudo e deixa um pavio só. Essa é uma informação valiosa. Ele está dizendo o seguinte: que foi subindo, quase que sem uma resistência, bem forte. Em algum momento houve um contra-ataque vendedor. Tá? Aqui a gente viu uma agressão de venda, ponto de entrada de vendedor. Tá? Ponto. Vendedor, né? Agressão, tá? O que é agressão? É tomando a iniciativa, empurrando mesmo o preço para baixo. E nessa volta, né, pode ter até alguns stops de quem comprou lá em cima. Enfim, o fato é, fica claro uma rejeição de avançar para cima de um determinado valor. Sinal de reversão de fluxo e rejeição de ponto. Tá? Então, reversão do fluxo comprador para o fluxo vendedor. Quem conhece o leitura de fluxo, esse é um padrão bem conhecido. Vai lá embaixo e reverte. Ou, aqui no caso, vai lá em cima e reverte. Tá? Se for três estrelas no sul, vai lá embaixo e reverte. Então, reversão de fluxo, de compra para venda, e uma rejeição. Então, vamos lembrar, é uma agressão. Esse daqui é a minha entrada de ordem, tá? Então, rejeitou.
Em seguida, a segunda vela do padrão, ele vai tentar de novo passar nesse ponto. Tá? Então, outra vela com rejeição de alta, confirmando o nível de preço como um ponto de entrada de vendedores. Não satisfeito, né, os compradores, nessa volta, eles aproveitam esse preço para tentar de novo. E chegando perto do ponto de rejeição, aqui no padrão ele não passa o topo, tá? Padrão do livro, ele avança e volta de novo, deixando 2 pavios. De novo, tá? Então, ele confirma, olha, aqui é realmente um ponto de venda, de entrada de ordens de vendas. Essa é a dinâmica que a gente tem que levar para o trade, tá? O nome, se antes dessa subida fez mais um candle aqui no meio, fez um candle entre os dois. No livro não vai estar assim, tá? Fez um aqui. Isso muda muito? Não. Tá? E o terceiro ponto, a terceira vela, é uma breve indecisão e, em seguida, o mercado perde sustentação e reverte para baixo. Então, foi lá em cima, rejeitou, entrou venda, ponto de venda, foi lá em cima, rejeitou, entrou venda, e uma terceira vela, que é uma vela de equilíbrio, talvez uma vela aqui de absorção. É um corpo pequeno, sem muito pavio. Se a gente notar, o padrão ele vai ter meio que um formatinho de um triângulo, ok? Isso, o padrão, como ele é estudado, né? Como ele está nos livros, ok? Bom, na sequência, rejeição, rejeição, parou, não conseguiu avançar e depois o mercado reverte. Então, ele dá um sinal, esse aqui é importante, pelos pavios. Aqui é que a gente tem que ficar atento, né? Ele dá esse sinal para a gente, tá? E aí, uma paradinha vem para baixo. Na compra, é a mesma coisa. O preço vai caindo. É interessante que tem uma sequência, sim, tá, de queda. Ele vai lá embaixo, parece que vai cair para sempre, e aí, de repente, volta, mostrando que cansou de cair e foi um ponto de entrada de compradores. Reversão do fluxo de vendedor para comprador. Vai fazer mais um teste, como se fosse um fundo duplo, né? Você vai lá testar as mínimas de novo, ou muito perto das mínimas, e entra de novo a compra, reagindo. O comprador vai lá e reage. Aqui, entrada de compra. De novo, entrou uma vez, entrou outra vez. Dá um descanso, um equilíbrio. Meio que um quento dentro do outro, né? Formando um triângulo. E não é um triângulo, tá? É uma forma de triângulo e reverte para cima. Então, os sinais de que está próximo a reverter são exatamente essas reações nos padios. Deixa eu botar branco para chamar a atenção. Vai lá embaixo, é um candle alongado, e ele está como se fosse um marubozu, só que no final ele reverte todo, tá? Primeira vela. Segunda vela, vai lá testar a região. Confirma, mostrando que tem compradores no ponto. Uma vela de equilíbrio e decide para cima. Formato aqui de triângulo, tá? Agora, interessante a gente estar juntando essa padrão técnico, o price action, com o ponto. De repente, esse ponto aqui que entra a compra é uma média importante,
No day trade pode ser, por exemplo, uma VWAP. No mercado futuro pode ser um ajuste. Pode ser um suporte. Suporte que está se confirmando, né? Uma média. A VWAP é uma média, tá? É a média móvel ponderada pelo volume. Pode ser uma máxima, vai ser uma resistência. Se for de cima para baixo, aqui no caso uma mínima, pode ser uma mínima. Então, se tiver um ponto importante e houver a rejeição, a leitura fica mais completa, porque a gente está juntando. Esse ponto é um ponto de força, quero ver se o mercado vai reagir. E quando chega lá, a gente percebe que ele realmente está confirmando que é um ponto importante e entrou força. E aí a gente vai estar juntando a localização. Então, tem que ser muito, penso, considero relevante juntar localização. Não necessariamente tem que ter, tá? Mas com o price action. Price action é o padrão que a gente está estudando, né? O que é isso? No price action, a ação do preço foi de quê? Foi de rejeição ou de mostrar que tem agressão naquele nível. Price action mais localização. Pode ocorrer também de que esse primeiro candle da formação do padrão vai ser ele que vai mostrar onde que é a máxima, no caso de 3 estrelas no norte. Então, esse primeiro candle é que vai estar dizendo que a resistência aqui em cima vai ser a partir dele que a gente vai fazer a leitura. Vamos observar se vai romper. Será que vai romper esse ponto da onde entrou venda? Se romper, a gente sabe que sempre tem um padrão contrário, né? Aqui no caso seria o it the tail. Engoliu a cauda, engoliu o pavio e seguiu. Essa resistência não existe mais, está livre para continuar subindo. Mas no estudo aqui da nossa figura de hoje, ele vai lá em cima e confirma a resistência voltando. Uma paradinha. Não tem força para subir e reverte para baixo. Então, aqui no caso, a vela 1 ela é responsável por estar marcando, por exemplo, uma máxima. A 2 é a confirmação, a 3 é uma leve parada e a 4 aciona a entrada. E os stops nessas figuras? Acima, um pouquinho acima do pavio. Se o 2 passar um pouquinho, tá? Então, pode ocorrer. Então, os stops vão ficar sempre na superação da região. Por que isso? Porque passando para cima mostra que o vendedor, aquela agressão de venda que a gente explicou, ela não vai ocorrer mais. Está dizendo que o vendedor saiu dali. Então, caso haja, ao invés da queda, ou faz uma pequena queda e reverte para cima da resistência, aqui aciona stops. Pode passar um pouquinho e voltar, você tenta de novo, tá? Estou dizendo assim, rompeu. Aí é o stop. E para baixo, a mesma coisa. Os stops não estão acionando, não está sendo acionados abaixo da figura, um pouco abaixo da figura. Eu sempre gosto de deixar um espaço. Mas, enfim, tem que ter um stop que seja abaixo da figura. Talvez não muito perto, mas pode ser, mas não muito longe, que descaracterize a virada. Digamos que subiu um pouco e veio para baixo. Tá, veio para baixo. Precisa estopar aqui, ó, rompendo um pouquinho? Não. Mas aqui você tem que estopar, porque descaracterizou que a região tem compra, tá?
ter essa ideia de que seja um suporte. Pode voltar, eu gosto até de falar isso, pode voltar, o mercado pode tudo. Aí você vai fazer uma releitura, pode ter uma segunda chance de entrada, de repente aqui vai ter fundos descendentes no preço, fundo ascendente no indicador, num outro setup. Mas sempre tem que proteger quando invalidou. E procurar, de alguma forma, ver se tem algum ponto de relevância na localidade. Agora, importante, na prática, ali, na hora que as coisas estão acontecendo, muitas vezes, como eu disse, foi lá em cima e voltou. Isso é comum de ocorrer, é uma informação valiosa, mas às vezes ele não vai lá em cima direto e volta, ele pode fazer um para cima, um para baixo, aí sim vai lá em cima, tá? Pode passar um pouquinho, mas volta, tem essa rejeição. A ideia é que ele vá de novo perto da região testada, tá? Aqui já está fazendo um padrão Mandrake, que eu estou falando. Se aparecer isso, será que é esse o nome que a gente vai dizer, o nome do padrão? Talvez não, mas a dinâmica está ali, tá? Aí dá uma parada e reverte. Para mim, e aí me desculpe os ortodoxos, não inviabiliza, não muda nada a leitura para fazer a entrada. Por quê? Está em amarelo. Ele foi lá em cima, voltou tudo, agressão de venda. Passou um tempinho, foi lá, a agressão de venda de novo, e decide para baixo. Então, ele está me dizendo que nesse ponto, e é isso que eu acho importante, é um ponto de região vendedora. Isso é que eu acho importante. Ah, se tem um candle no meio, se não tem, no livro está diferente, tá? Então, existem os grafistas ortodoxos, legal, e existem aqueles que, assim como eu, gostam de entender a dinâmica, o que está caracterizando. Às vezes demora um pouquinho, talvez se eu fizesse, juntasse os candles, ao invés de ser 5 minutos, fosse um de 7, o padrão apareceria, né? De 10, o padrão apareceria. Então, eu aceito algumas variações, contanto que não mude a lógica do padrão. Repetindo, é importante esse quendo alongado e esse pavio grande. Isso, eu quero ver essa rejeição, tá? Esse é o ponto que eu acho que caracteriza o padrão. Tá? É o fato dele ir lá em cima, voltar bastante, em algum momento, claro que não pode demorar muito, ele tenta de novo, mostra que realmente é um nível importante, é um nível de entrada, nesse caso aqui, de venda, se for para baixo, de compra. Uma breve indecisão, vou botar aqui duas velas. Isso aqui, tá. Fez aqui uma breve indecisão em vermelho, aí tenta ir um pouquinho para cima, tá? Já estou variando. E, de repente, ele vem para baixo. Na minha visão, a lógica permanece, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Em um suporte, o mercado foi caindo, deixou um pavio, deixou outro confirmando, tá? Deu uma paradinha e seguiu. A gente vê que não é exatamente como está no livro, mas é muito
Parecido. Ele vai fazer o pavio, vai lá de novo, retorna e vem para baixo. Acho que a lógica aqui permanece. Vou mostrar um no dia de hoje, eu estou gravando, que eu achei interessante. Em Vale, no gráfico de 5 minutos, a ação vinha subindo, faz uma vela lá em cima. Deixa eu até ver aqui qual era o horário, que o horário pode ser importante. 10h30, tá? Por que que eu fui ver o horário? Porque no trade, o horário no day trade é muito importante. Existem alguns horários que têm entrada de liquidez. 10h30, dependendo aí do horário de verão nos Estados Unidos, e aqui tinha, né? Mas então, nos Estados Unidos, 10h30 é a abertura da Bolsa Americana, que traz o fluxo do estrangeiro, um fluxo mais intenso dos players estrangeiros. Quer dizer que eles não entrem antes, mas entra liquidez no mercado. Se você opera futuros, até no à vista, fique atento aí às 10h30. Então, o que que ocorreu? A Vale vinha subindo, né? Fez um rompimento aqui da média e tal, legal. Abriu 10h30, tá? Então, vamos fazer essa vela em dois tempos. Primeiro, quero apagar o que passou, que foi depois, tá? Abriu a Bolsa Americana. O preço foi lá em cima, ó. Disparou. Tá vendo? Entrou liquidez, já o pessoal se animou comprando, parecendo que vai embora, né? Vai subir, vai subir. O que que acontece? O fluxo comprador, só que não. Teve uma reação vendedora, ó, voltou tudo. E é exatamente uma vela grande e um pavio superior grande. E é exatamente essa característica que eu procuro para pensar esse padrão, ou suas variações, né? Ou sua dinâmica. O que que ele está me dizendo? Aqui, então, o Ricardo está me contando uma história. Olha, Carval, aqui é uma zona onde entra a venda. Zona de entrada de venda. Os pavios, na minha visão, são muito importantes. Esse padrão, eu gosto dele porque ele tem pavio, tá? Bom, ele não foi lá testar direto, mas ele fez essa rejeição e tentou de novo. Tá vendo? Ele vai de novo e volta. Tem venda, né? O padrão inicial, ou padrão do livro, ele dá uma parada e vai reverter, né? E não tem esse meio do caminho aqui, esses dois. Aqui tem uma variação. Ele vai lá na resistência e volta. Então, tudo começou com a leitura de que aqui seriam as duas velas do padrão, né? Tem o quê? Entrada de venda. E confirmou, tá? E aí a Vale dá uma parada boa e depois ela vem para baixo. Agora um pouco para vir, tá? Mas aí depois ela vai vir para baixo. Já no final reverte. Mas a gente vê aí. Então, o que que a gente vai estar usando essa informação? Poxa, ó, essa foi a informação. Essa é a primeira vez é onde eu presto atenção. A segunda é o teste, tá? E a terceira deu uma parada e teve a reversão. Foi um pouquinho mais para cima, né? Ia ficar
para botar no livro ia ser melhor que ele revertesse aqui, ao invés de fazer mais um para cima e voltar, e não houvesse esses dois. Mas vamos eliminar isso. Aí está o padrão, ó, dentro do, como conta o livro, tá? A dinâmica dele não mudou. Aquele triângulo que a gente fez, bem em linha, tá? Bem parecido, ele vem para baixo. Entendeu? É a lógica. A lógica prevaleceu. Tá? Então, aqui é um que ocorreu. Olha isso. Será que podemos considerar a dinâmica parecida? Foi lá em cima, rejeitou. Aí parou um pouquinho, foi lá em cima, deu uma volta, rejeitou de novo. Aí deu uma paradinha e veio para baixo. Eu acho que a dinâmica, a leitura prevalece, tá? Talvez não para botar no livro, mas no trade ele me dá a informação que eu quero. E quando ele dá errado, o que que é? Vamos ver aqui. Quando ele dá errado, a gente tem um padrão. Agora, muito interessante, ele está dentro do que é o livro, está bem mais perfeito, né? Primeiro, o candle vai lá embaixo, volta, faz mais um paviozinho, faz uma parada, não confirma em nenhum momento, é bom dizer, ele vem para baixo, volta, rejeitou, faz um pavio, volta, deu uma paradinha, está aquele em triângulo, não confirma, ele não vem para cima, então ele não dá entrada, isso é importante, e ele sai para baixo. Quando sai para baixo, resulta no quê? Engoliu a cauda, engoliu os pavios. Um, dois, e rompe. Temos que dar stop, se tivesse acionado a entrada, mas não acionou, e veio para baixo. Que seria o quê? O nosso padrão hit the tail. Vamos dar uma olhada aqui. Não vai ser o vídeo explicativo, mas só para guardarmos cenário alternativo, sempre trabalhando com cenário alternativo, que vai ser um padrão de continuação. Quando rompe os pavios para baixo, nesse caso, se for 3 estrelas no sul, uma, duas, três. Por que que é no sul? Porque o sul ele está embaixo, né? Norte e sul. Inclusive nos Estados Unidos, quando a bolsa cai, ele caiu to the south, né? Para o sul. Então, qual foi a direção? To the south. Vai lá embaixo, faz a reversão, deixou o pavio, primeira estrela, vai lá embaixo de novo, deixou o pavio, segunda estrela, deu uma paradinha e reverteu, tá? Primeira estrela, segunda, terceira. No sul. Beleza. Então, vamos lá ver. Tenho, olha, o IPDT, quando tem os pavios, aqui não importa muito se o candle foi alongado, tá? Não importa. O 3 estrelas no sul, 3 estrelas no norte. É interessante que tem o candle longo, e uma rejeição longa, tá? O it detail é o rompimento de uma região, tá? De pavios superiores ou pavios inferiores. Aí, caso faça aquela figura do padrão de hoje, vai ser o caso de rompimento daquele padrão, tá? Dos pavios. Mas o DTI não precisa ter o candle alongado, aquilo, tá bom? Então, no caso do rompimento, seria o cenário alternativo. Gosto de mostrar o cenário alternativo, porque na hora que a gente está operando, rompeu, stop, posso virar a mão, né? Enfim, tá? Então, vale a informação, guarde isso para a gente fechar mais uma vez.
longo, rejeição, vai testar, confirma, equilíbrio e reverte. Região de stop, um pouco assim. Ok? Então, aqui fechamos mais um padrão, que é bem interessante quando a gente está operando. Até o próximo.